Olá, meus queridos, nós estamos chegando ao final. É o quinto dia da nossa Semana da Liderança. Estamos terminando uma série de 5 vídeos que eu acredito trarão para você algumas ferramentas, alguns recursos, alguns subsídios para que você exerça uma liderança mais eficaz, uma liderança melhor, mais abrangente, com maior influência. E hoje nós falaremos um pouco sobre o líder emocionalmente saudável. Para liderar, precisa-se de maturidade espiritual, de emoções saudáveis, de emoções equilibradas. Ninguém chegará a uma grande liderança, a uma liderança relevante, transformadora, se não possuir maturidade. E nós vamos analisar alguns aspectos desta maturidade da liderança, dessa saúde emocional de um líder. E nós começamos com: o líder emocionalmente saudável aprende a liderar a si mesmo. Não tem como você liderar pessoas se você primeiro não aprender a liderar a si mesmo. A autoliderança é o primeiro passo para o sucesso em qualquer objetivo que você tenha na vida, principalmente na liderança. E a pergunta que eu faço é: como está a sua autoliderança? Como você está liderando a sua própria vida? Como você está gerindo as suas emoções e conduzindo os seus passos? Se você é um líder, se você está há algum tempo na liderança, já passou por várias organizações, igrejas ou empresas, você já deve ter se deparado com chefes que tenham dificuldades em liderar a equipe, seja por incompetência técnica ou principalmente por incompetência comportamental. Não são líderes, são chefes com emoções doentias, com desequilíbrio emocional e que dificultam o seu próprio trabalho e prejudicam tremendamente o relacionamento da própria equipe, dele próprio com a equipe e entre os membros da equipe. Nós vivemos uma crise de liderança em várias instâncias da sociedade: empresarial, política, comunitária, eclesiástica. Nós precisamos buscar o equilíbrio, e o equilíbrio começa quando nós aprendemos a liderar a nós mesmos. Você sabe por que isso é comum? Porque essas crises são comuns não só nas organizações, mas também nos mais variados tipos de instituições, inclusive as igrejas, as agências missionárias, as missões cristãs. A resposta talvez, e muito provavelmente, está no fato de que muitas pessoas não têm liderado a si mesmo, não têm habilidades para liderar a si mesmo. Sendo assim, como uma pessoa é capaz de liderar uma empresa, uma família, uma classe de aula, uma igreja ou qualquer organização, com as suas demandas que se apresentam dia a dia, sem ter nas mãos as rédeas da sua própria vida? É impossível. Para liderar os outros, eu preciso ser um bom líder de mim mesmo. Caso contrário, eu não conseguirei credibilidade como líder de forma alguma. E aí vem a pergunta: tá bom, Delvacir, e o que é autoliderança? O que significa, afinal, autoliderança? Ser líder de si mesmo é superar desafios internos como medo, procrastinação, autossabotagem, entre tantos outros. É desenvolver resiliência para enfrentar adversidades. É aprender com os fracassos e enxergar oportunidades de crescimento nas situações mais difíceis. É cultivar confiança em si mesmo, reconhecendo os seus pontos fortes e trabalhando nas fraquezas de forma construtiva, sempre
sem autocomiseração, mas com determinação de vencer. Além disso, é necessário controlar os ânimos, agir com firmeza, mas também com empatia. Liderar a si mesmo significa reservar um tempo para cuidar do corpo e da mente, desfrutar de momentos de lazer, de reflexão, buscar atividades que tragam alegria e significado à vida, envolver-se com coisas que gerem prazer, que proporcionem prazer. Ser líder de si mesmo é inspirar os outros a fazer o mesmo. Embora muitas empresas ofereçam programas de desenvolvimento organizacional para capacitar líderes, para gerenciar processos, metas e pessoas, são poucas as organizações que dão a devida importância à liderança pessoal. E eu acho que nesses cursos de atualização, ou também chamados de reciclagem profissional, um dos que não poderia estar ausente nunca é o de autoliderança, principalmente para aqueles que exercem cargos de liderança, posições de liderança na empresa ou na instituição, seja ela qual for. Então, um líder emocionalmente saudável é aquele que aprende a liderar a si mesmo. Segundo lugar, é aquele que tem autoconhecimento. Você já deve ter ouvido a famosa frase de Sócrates, o filósofo, não o jogador de futebol. Tá? Talvez nem saiba quem tenha sido o autor da frase, mas Sócrates disse: só sei que nada sei. A questão aqui é entender o que o filósofo disse de uma maneira completa, de uma maneira plena, para você não sair por aí falando bobagem e achando que é filósofo também. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Nada saber não é desvantagem. Quando você tem conhecimento, e esse conhecimento de que nada sabe, de que precisa crescer, vai te colocar numa posição superior àqueles que não sabem e acham que sabem. É essa a questão, esse é o X da questão, esse é o ponto da filosofia socrática. Então, queridos, é interessante haver o autoconhecimento. O ponto principal dessa frase se concentra no autoconhecimento como ponto de partida para a melhoria de suas características pessoais. Eu sei que nada sei, mas eu vou melhorar, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou me desenvolver. Eu sei que um dia eu saberei. Aí vale a pena. Mas se não, é filosofia vã e inútil, completamente inútil. O autoconhecimento é a capacidade de percepção sobre si perante o mundo, nas relações sociais e nas atividades cotidianas. Autoconhecimento é você perceber em você mesmo, de uma forma madura, equilibrada, desapaixonada, não narcisista, é você perceber características que se destacam em você e como isso afeta suas tarefas e suas percepções que você tem dos outros. Sejam características positivas, o que é muito bom, sejam negativas, que são para melhorar e se tornar melhor ainda, e se tornar relevante e eficaz. Então, perceber de uma forma madura, equilibrada, desapaixonada, repito, não narcisista, o que você tem de bom. E sem desprezo o que você precisa melhorar, para que você melhore. Um bom líder é capaz de refletir sobre suas ações. Um bom líder pensa sobre suas decisões. Um bom líder
planeja de acordo com as suas próprias capacidades e reconhecendo aquelas capacidades e habilidades que não possui, ele inclui no seu planejamento pessoas da sua equipe que sejam melhores do que ele naqueles quesitos, sem drama, sem medo, sem ciúmes. Essa reflexão vai afetar a minha própria vida, esse planejamento vai afetar a minha vida, mas vai afetar a minha equipe no dia a dia. Por isso eu preciso me conhecer. O autoconhecimento aumenta o potencial de crescimento e desenvolvimento na liderança. O líder que não se conhece, que vive autoiludido, o líder narcisista, apaixonado por si mesmo, só faz besteira. Pense nisso. Reflita sobre isso e aprenda a se conhecer. Há várias ferramentas e há vários cursos de autoconhecimento na internet. Você pode procurar algum deles, você pode procurar uma apostila, um bom vídeo, pode entrar em contato comigo, tenho alguns treinamentos na área de autoconhecimento, e se você fizer isso, você vai crescer, vai se conhecer e vai liderar melhor. Um líder emocionalmente saudável possui autoconhecimento. Terceiro lugar, um líder emocionalmente saudável, ele sabe gerenciar seus momentos de estresse. O que é estresse? Todo mundo fala, mas o que é estresse? É um conjunto de reações mentais ou físicas do organismo diante de situações que exigem um grande esforço emocional para serem superadas. Tensão, que exige força de superação. Ou seja, o nosso corpo responde de um jeito diferente por conta das reações químicas que isso provoca. Isso pode nos adoecer. Isso pode gerar uma série de outros fatores negativos. Mas situações de estresse não são apenas ruins. Na aula passada, eu falei que um líder ama resolver problema. Ele não ama problema, ele ama resolver problemas. Então, isso também, o estresse nem sempre é negativo, não são apenas ruins. Por exemplo, há pessoas que, sob pressão, conseguem atingir melhores resultados. E isso é positivo. Também a gente vê que essas situações podem ser aproveitadas de uma maneira positiva e que nos leve ao crescimento e que leve a equipe a ter uma maior confiança no nosso trabalho, na nossa postura, na nossa reação. Porém, nós sabemos que nem sempre é assim. Às vezes, o estresse gera problemas. Sendo assim, se expor a toda essa pressão em longo prazo pode ser prejudicial à saúde física e mental. E nós precisamos trabalhar isso e gerenciar o nosso estresse de maneira, os nossos momentos de estresse de uma maneira positiva. Reconhecer que você está estressado não é tarefa fácil, mas você pode notar por alterações no organismo outros sintomas, inclusive os relacionamentos. Cuidado com isso. Além disso, fisicamente, a dica é a gente observar alterações na respiração, na pressão arterial, nos batimentos cardíacos, sintomas de angústia, de desconforto, de insônia, de preocupação excessiva, nervosismo, irritação, medos inexplicáveis são sinais do estresse. Não vou entrar na área médica. E mais uma vez eu vou repetir o que eu já disse ao longo da nossa semana, não é a receita do bolo. São algumas sugestões que vão lhe ajudar a gerenciar seus momentos de estresse. Primeira delas, pratique regularmente alguma atividade física. Caminhe,
Eu estou aproximadamente 1 quilômetro da minha residência, aqui no gabinete, no meu escritório, no meu gabinete pastoral. 3, 4 vezes por semana eu venho a pé. É pouco, mas já é alguma coisa, é melhor do que nada. Prática de alguma atividade física é muito necessária. Práticas de relaxamento, de respiração, aprenda algumas técnicas de relaxamento e pratique-as, principalmente nos momentos de estresse. Estabeleça limites saudáveis, até para o seu trabalho. Você está 8 horas sentado atrás de um computador, trabalhando, mexendo, coisas que enchem a sua cabeça, faça pausas. A cada hora, pelo menos, faça uma pausa, levante, tome uma água, um cafezinho, vá ao banheiro, respire, dê uma caminhada pela sala, pelo ambiente, faça pausas, estabeleça limites saudáveis. Noite é feita para dormir, não é para você varar a madrugada fazendo trabalho, elaborando projetos. Estabeleça limites saudáveis na sua alimentação. Tudo isso é importante. Priorize o autocuidado, cuide de si mesmo. Se você não fizer isso, não adianta outra pessoa querer cuidar do seu cônjuge, alguém que se preocupa, não adianta. Qualidade do sono, já falei um pouquinho. Tire a televisão do quarto. Tire a televisão do quarto. Não fica deitado assistindo filme de ação, adrenalina mil, assistindo notícia, ou seja lá o que for. Use o seu quarto para descansar. Eu sempre digo, você é casado, quarto serve para 3 coisas. Serve para dormir, logicamente, serve para fazer amor e serve para DR, discutir a relação. É para isso que serve o quarto, não para assistir TV, não para outras atividades. Tire os filhos do quarto, tire os animais de estimação do quarto. O quarto é para o casal, se é casado, e para dormir, fazer amor e discutir a relação. Dormir e fazer amor à noite, tranquilo, você vai dormir tranquilo. Discutir a reação preferencialmente em outro horário e sem muita gritaria. Não envolva os filhos. Fica a dica. Alimentação saudável. Quanto mais colorido o seu prato, melhor. E outra coisa, muita água. Beba muita água. Procure, em momentos de maior tensão, de maiores problemas, ajuda médica ou psicológica. Não tenha medo, não tenha vergonha. Tire um período sabático. Tem suas férias, legal. Que bom que você tem férias, mas tire um período sabático. Se você é profissional liberal, se você pode fazer isso, a cada 10 anos, tire 6 meses para não fazer nada. Uma pré-aposentadoria, uma aposentadoria temporária. O líder emocionalmente saudável pede ajuda. Tem muita gente orgulhosa, tem muita gente que não quer ajuda de ninguém. Não quer se rebaixar para pedir ajuda, isso é um erro. Muitos de nós já nos pegamos em situações em que queremos muito acertar e influenciar positivamente na busca dos resultados que precisamos, na equipe que lideramos, mas na prática não sabemos exatamente o que fazer. Antigamente, era impensável expor essa vulnerabilidade. E muitos líderes chegavam até a dissimular nessas circunstâncias, pagando um alto preço, inclusive emocionalmente. Mas as coisas continuavam não funcionando. Era assim que todo mundo fazia, mas não funciona. Isso não significa que ainda hoje não haja muitos líderes que fiquem presos nesse paradigma. Mas nós vemos que cada vez mais existe uma abertura para seres humanos de verdade na liderança, seres que não têm medo de se mostrarem vulneráveis e de pedirem ajuda. Com certeza isso significa muito. Por quê? Porque nós não temos todas as respostas, não conhecemos todos os caminhos e muito menos não temos toda a competência para lidar com todos os desafios que precisamos superar.
nesse cenário de constante mudanças. Portanto, é mais do que adequado, é necessário para o líder assumir que precisa de ajuda. Muitos líderes não pedem ajuda porque não querem se demonstrar incompetentes ou frágeis. É um medo irracional, insano e prejudicial, demonstra imaturidade. Procure um mentor, procure um conselheiro, alguém que caminhe com você. Procure um líder mais experiente, procure alguém da sua equipe que seja maduro, que seja saudável, que tenha competência, converse, ouça, cresça, aproveite, peça ajuda. Um líder emocionalmente saudável pede ajuda. Não tem medo de se expor, porque nessa exposição, nessa vulnerabilização, é que ele cresce e que ele se torna mais forte e que vence as suas fraquezas. Então, um líder emocionalmente saudável pede ajuda. Pare de bancar o super-homem, o super-herói. Mesmo os super-homens, os super-heróis precisam de ajuda. Batman tem Robin. O Zorro tem tonto. É tonto, mas é ajuda. Tá? Então, procure alguém. Procure alguém que vá lhe ajudar. Procure ajuda nos momentos de maior dificuldade e tensão. E também não, naqueles momentos que você não, de insegurança, quando você não sabe exatamente para onde ir ou o que fazer. O líder emocionalmente saudável reconhece os seus erros e muda. Pô, peraí, Delvaceiro, eu nunca erro. Se você falou isso, você já errou. Acabou de cometer um erro. Tá? O sábio aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros. E o insano nunca aprende. Aqui na minha apostila está o burro. Não vou ofender os animaizinhos de orelhas grandes. O insano, o tolo, nunca aprende. Ao cometer algum tipo de erro, diz a boa educação, dizem os bons princípios que devemos reconhecer o erro e pedir desculpas pelo problema ou pelo mal-estar causado. Isso só faz quem é saudável, quem tem maturidade, quem tem equilíbrio emocional. Quando falamos de líder, essa atitude é uma das principais virtudes cobradas de quem tem essa posição de liderança. Caso contrário, não podemos chamar de líder, e sim de ditador ou até mesmo de tirano, quem nunca reconhece os seus erros e quem nunca se desculpa. Nós precisamos entender que os nossos erros podem causar desavenças, conturbação do ambiente, perda de produtividade, e o reconhecimento e o pedido de perdão traz de volta o entendimento nas relações interpessoais, deixando o ambiente leve e propício ao trabalho. Então, nós precisamos reconhecer os nossos erros e mudar. Não adianta reconhecer e continuar praticando os mesmos. Eu errei. Erra de novo e no mesmo ponto. Primeiro erro é erro. O segundo é escolha. A repetição do mesmo erro é escolha pela segunda vez. Infelizmente, a realidade no mundo organizacional e na política, na maior parte das vezes, não é bem essa. Essa boa conduta nem sempre é percebida de uma maneira tão simples por parte de algumas pessoas que se acham ou que se intitulam líderes ou que estão ocupando posição de liderança. O líder de verdade não se diminui ao admitir um erro. Pelo contrário, ele cresce. Por quê? Porque ele mostra que é humano e passível de erro, mas é humilde para reconhecer. Confiança e credibilidade são coisas difíceis de se conquistar, porém muito, 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 muito fáceis de perder. Organizações e equipes querem líderes que orientem,
que guiem as empresas, que guiem os liderados com sucesso, e para isso eles precisam ser íntegros, honestos, éticos, sinceros, transparentes, gostar de gente e ter humildade. Isso é saber liderar. Isso é ser líder. Isso é ser um líder emocionalmente maduro. E é isso que nós buscamos, é isso que nós precisamos ser. Sexta característica de um líder emocionalmente maduro. Antes disso, deixa eu colocar aqui para você uma frase bem interessante, tá? Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Tá? Isso é muito importante. Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Vamos lá. Um líder emocionalmente saudável sabe conversar com as pessoas. Comunicação assertiva é uma das principais características de um líder de sucesso. Não é por acaso que esta capacidade demonstra o seu nível de inteligência social, ou seja, a sua habilidade de se relacionar com os outros e de conquistar a atenção e a colaboração das pessoas. Saber conversar. Uma comunicação assertiva é aquela que consegue passar informações com clareza, com dinamismo, com respeito, obtendo o retorno esperado, o resultado esperado. Quando a comunicação, a conversa funciona bem, flui bem, ela cria um canal aberto que permite o diálogo entre as partes e a maior intercolaboração. No contexto organizacional, as falhas de comunicação são um dos principais gargalos, um dos principais problemas, um dos principais conflitos, ou causa os principais conflitos. Quando as informações não são compartilhadas de forma correta, surgem grandes dificuldades nas relações, na execução dos processos e no alinhamento das demandas. Então, um líder emocionalmente saudável, ele sabe se comunicar de uma forma assertiva, ele sabe conversar com as pessoas. Aprenda a se expressar de uma forma verbal e não verbal. Isso é fundamental para o sucesso das relações interpessoais nas relações. Na vida pessoal, saber se comunicar também facilita o andamento das relações, a manutenção de um canal de comunicação aberto com familiares, com colegas, com amigos, é fundamental para se ter sucesso na vida. Fale claramente, fale objetivamente, sem levantar o tom de voz, melhore os seus argumentos, não levante a sua voz. Um bom líder sabe se comunicar, sabe conversar e não foge de conversas difíceis. Um líder emocionalmente saudável, e antes disso, vamos lá para uma frasezinha bem interessante aqui, bem prática para nós. Encontrar alguém com quem se possa conversar é tão raro. Geralmente as pessoas só falam e não conversam. Nós vamos abordar isso agora no nosso próximo tópico, que é saber ouvir. Um líder emocionalmente saudável, ele sabe ouvir. Nós temos muitos cursos de oratória, sou instrutor de oratória. Eu tenho pensado em criar um curso de escutatória, a arte de escutar, de saber ouvir. Escutativa, você estar presente, corpo, alma e espírito, ouvindo a pessoa. O seu corpo, não só os seus ouvidos, o seu corpo ouve. Se usa muitos termos estrangeiros, se usa muitas palavras que vieram principalmente do inglês nesse contexto de liderança, de corporativismo, no contexto organizacional, e um desses termos é mindfulness, é a
atenção plena, é a prática de se concentrar plenamente, completamente no presente. Um líder definitivamente é aquele que sabe ouvir o que os seus colaboradores, o que os membros da sua equipe têm a dizer. Não é aquele que finge atenção ao que o outro tem que dizer. Ele não apenas ouve sons, ele compreende. Um dos maiores problemas da comunicação é que nós ouvimos para responder e não para compreender. Isso gera problemas. Esta habilidade pode parecer simples, mas não é fácil de ser desenvolvida. Afinal, a correria do dia a dia, a pressão para conseguir bons resultados, muitas vezes faz com que não conseguimos para, de fato, parar e ouvir as pessoas ao nosso redor. Com atenção plena, desligar de tudo, desligar o celular, desligar de tudo ao redor e ouvir a pessoa. Estar ali, a escuta ativa. Você não ouve passivamente, você ouve ativamente. Não ouvir o que o outro tem a dizer, além de gerar queixas e uma má reputação, essa atitude faz com que informações importantes sejam deixadas de lado. Então é preciso aprender a ouvir. Cabe a você, exclusivamente a você, se esforçar para ser esse tipo de pessoa que realmente ouve as demais, que avalia as respostas de cada pessoa, que avalia suas respectivas ideias e apontamentos, para que as pessoas se sintam de fato parte da equipe. Você anota o que o outro tem a dizer, você escuta com atenção e numa outra conversa você relembra. A pessoa vai perceber que você verdadeiramente a ouviu. Saber ouvir é uma arte rara na liderança atual. Um líder emocionalmente saudável possui resiliência. O significado original do termo resiliência vem da física e define o nível de resistência de um material e a sua capacidade de retornar ao estado original sem danos ou ruptura após sofrer uma deformação elástica. Você forçou, quando você termina de forçar, ele volta ao seu estado original sem quebrar, sem se romper. Essa capacidade o líder precisa desenvolver. Essa capacidade o líder precisa adquirir. Por quê? Porque é fundamental diante das pressões da liderança. Você não pode quebrar, você não pode ser deformado, você tem que retornar ao seu estado original. Isso chama-se resiliência. A psicologia tomou emprestada da física essa palavra e criou ou cunhou o termo resiliência psicológica ou resiliência emocional. O termo resiliência dentro da psicologia se refere à habilidade das pessoas responderem às frustrações e estresses diários em todos os níveis com superação e recuperação emocional. Na prática, quer dizer que você, líder, diante de uma adversidade, utiliza a sua força interior para se recuperar. Você pode se abater, sofrer como qualquer um, mas enxerga além dos problemas e assim consegue lidar com as situações de forma mais leve. Ou seja, pessoas resilientes não são livres de problemas, elas apenas os superam sem desmoronar. Essa capacidade ajuda a preservar a saúde mental, a saúde emocional, e a melhor parte de tudo é que pode ser desenvolvida e melhorada. É questão de querer, é questão de bem-estar. Chegamos, assim, ao final da nossa Semana da Liderança. Foram 5 dias que eu quero crer tenham sido muito proveitosos.
E espero que Deus use isso, esses dias, esses encontros, essas gravações, para abençoar a sua vida e torná-lo um líder cada vez melhor e mais eficiente. Nós teremos outras oportunidades. Meu canal no YouTube tem vários outros cursos, treinamentos, disciplinas teológicas. Se inscreva, aprenda, cresça e juntos vamos liderar, vamos nos esforçar e vamos buscar um mundo melhor para nós mesmos, para os nossos e para as nossas equipes. Que Deus nos abençoe.